a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz de Cristo Servo, irmãos. Hoje, 24 de setembro de 2021, sexta-feira. O Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 9, versículos do 18 ao 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto, ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos São Lucas narrando a profissão de fé de São Pedro em Jesus Cristo e o primeiro anúncio da paixão de Cristo. Lembrando que no Evangelho de ontem, Herodes fica extasiado da notícia sobre Jesus e ele pergunta quem é Jesus e procura ver e conhecer Jesus Cristo. No Evangelho exatamente de hoje, então, Jesus faz esta pergunta aos discípulos: Quem diz o povo que eu sou? E eles responderam, alguns acham que é João Batista. Foi o que de fato estava rolando a conversa ali com Herodes e seus auxiliares. Outros dizem que é Elias, mas outros ainda acham que é um dos antigos profetas que ressuscitou. E Jesus chega então na pergunta crucial. Lógico que Jesus queria saber o que as pessoas falam sobre ele, mas Jesus, sobretudo, quer saber o que os discípulos acham dele, quem ele é para os discípulos. E Pedro então responde: o Cristo de Deus. O Cristo de Deus está implícito aqui exatamente ser o enviado de Deus, o ungido de Deus, o prometido de Deus, o Messias, o Salvador. A palavra Cristo quer dizer exatamente isto: o ungido de Deus, o prometido, portanto, de Deus, aquele que Deus tinha prometido desde muito tempo que viria restaurar o reino de Deus, que haveria de restaurar o povo de Israel. Mas Jesus, ao ouvir a profissão de Pedro, diz severamente que eles não contassem isso a ninguém. Por quê? Porque não era ainda tempo para isso, para esta revelação, porque muitas coisas precisavam acontecer ainda, porque logo em seguida destas possíveis revelações já iria acontecer aquilo que Jesus diz aqui no versículo 22. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então vimos aqui no Evangelho exatamente Jesus perguntando quem é ele para o povo e para os discípulos. Acontece a profissão de fé de Pedro, então, dizendo que tu és o Cristo de Deus, e posteriormente o primeiro anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, para dizer aqui que os discípulos não poderão dizer que não tinham sido avisados daquilo que iria acontecer, e por isso se estranha a reação deles depois que aconteceu, que é exatamente o sofrimento, apreensão, sofrimento, tortura, morte, crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando acontece, parece que é uma novidade, sendo que Jesus faz várias revelações, salvo engano, 3 revelações, e esta é a primeira a respeito daquilo que iria acontecer. Trazendo para nós hoje
na meditação deste Evangelho, o que ele tem a dizer para nós. Podemos perguntar hoje, então, para nós, quem nós achamos que Deus é? O que Deus é para nós? Melhor dizendo, o que Jesus Cristo é para nós. Será que nós vamos fazer uma profissão de fé e declarar como Pedro que ele é o Cristo, o ungido, o Messias, o Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, o Santo de Israel, o nosso Senhor, Deus e Salvador, o Filho do Deus vivo, como vai trazer outros evangelistas? Ou vamos achar que é João Batista, vamos achar que é Elias, vamos achar que é um dos antigos profetas, ou vamos achar simplesmente que ele é uma alma iluminada, como muitos dizem. E o que significa declarar que Jesus é o Cristo de Deus para nós? Significa então que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Rei, que ele é o nosso Mestre, que ele é o nosso Salvador e que nós devemos segui-lo, devemos ouvi-lo e segui-lo, como o próprio Pai disse a respeito de Jesus, quando do seu batizado: ouvi-o, eis o meu Filho amado em que eu ponho a minha mão, a minha bênção. Ouvi-o, vai dizer Deus. Então é exatamente isso. E Jesus declara que ele, o Filho do Homem, então vai sofrer exatamente, vai ser entregue exatamente e vai ser morto e vai ressuscitar. Para quê? Para a salvação. Jesus fez isso, portanto, para a nossa salvação. E nós podemos e devemos acreditar, de fato, então, que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado para a nossa salvação, para pagar os nossos pecados, para nos redimir. E como nós fazemos isso? Esta declaração de fé não é somente com palavras, mas com atitudes, como vai dizer São Tiago: a fé sem obras é morta. E a obra da fé é a conversão, é a mudança de mentalidade e a mudança de atitude, de alguém que era descrente para alguém que é crente e que vive a sua crença, o quê? Que Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Messias, o prometido do Pai. Renunciando assim todo o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa arrogância, nossa soberba, todos os nossos deuses com D minúsculo, e aderindo ao único e verdadeiro Senhor, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E nessa terceira etapa da Lectio Divina vamos dizer isto em oração. Todas as nossas respostas a Deus, se nós acreditamos, se nós vivemos, se nós não vivemos, pedindo perdão, pedindo a graça de viver, fazendo o propósito que nós queremos viver. Faça isto nesta sua oração pessoal, individual e intransferível, declarando Jesus o seu Senhor, o seu Deus, o seu Rei, o seu Mestre, o seu Salvador, o ungido, o Cristo prometido de Deus, o nosso Salvador. Nos é possível fazer isto, viver isto, por causa da graça, da ação do Espírito Santo em nós. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.